Opa! Recentemente saiu o último capítulo de Jujutsu Kaisen e eu tô atrasado pra falar disso, porque eu esqueci que esse ia ser o último capítulo. Pois é, foi mal aí, gente. Mas enfim, aqui estou eu pra falar sobre o final de Jujutsu, e esse vídeo acabou sendo feito tanto na pressa, não só porque eu esqueci que esse ia ser o último capítulo, mas também essa semana tá sendo bem corrido. Então nesse vídeo eu vou tentar ir mais direto ao ponto, portanto se você não acompanha Jujutsu ou não viu o final ainda, eu sugiro que você volte nesse vídeo depois, porque senão vai ficar bem confuso e você vai receber bastante spoiler. Mas se você já leu e sentir que eu deixei de contar algo até discorda da minha opinião, diga aí nos comentários, que eu realmente estou bem curioso pra saber a opinião das pessoas sobre o final de Jujutsu. Mas enfim, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. E bem, por onde eu começo? Jujutsu é sem dúvida um dos mangás mais famosos da atualidade, principalmente por conta do anime que ajudou a catapultar a obra. E nesse ano foi uma das obras que eu mais gostei de acompanhar, e como a maioria dos leitores, eu tava bem ansioso pro final do mangá, já que estávamos em uma crescente no quesito de acontecimentos grandiosos e eu acabei gerando um certo hype com o final da obra. Mas a partir de um certo ponto isso começou a mudar. A partir de certo ponto do mangá, mais especificamente durante a batalha final contra o Sukuna, eu passei a achar o mangá meio maçante no quesito de que o mangá tava se repetindo muito. Questão de trazer de volta vários personagens para enfrentar o Sukuna e logo depois tirar eles de cena. O que eu reconheço que ajudou a criar um maior medo sobre o Sukuna, de que ele é sem dúvidas a maior ameaça daquele mundo, e são necessárias várias pessoas para derrotar ele. O que nesse quesito foi muito bem feito, mas também eu sinto que atrapalhou o ritmo da luta em si. Talvez eu releia tudo de uma vez futuramente, mas pra quem acompanhou esse final do mangá semanalmente, eu sinto que o decorrer de certos acontecimentos ficou meio arrastado ou abrupto demais. Mas até aí tava tudo bem, já que até então a luta final e os acontecimentos da obra estavam muito legais, e eu ficava ansioso pra saber o que ia acontecer no próximo capítulo. Mas pra mim isso começou a mudar mesmo a partir de um certo ponto, que primeiramente foi o Yuta voltando com o corpo do Gojo. Sinceramente, quando isso aconteceu eu gostei muito da ideia, mas no final não serviu pra nada. Sério, se você literalmente tirar a parte do mangá que isso acontece e só seguir com a luta do Yuji com um todo contra o Sukuna, não faz diferença nenhuma. No final da obra o Gojo ainda tá morto e o Yuta tá vivo, só que agora com uma cicatriz do Kenjaku na testa. E no final o Yuji derrota o Sukuna e essa volta do Yuta como Gojo acabou servindo só pra estender um pouco a obra e fazer um fanservice. E funcionou, essa cena ficou muito massa, mas não serviu pra nada. Ao menos se o Gege tivesse criado uma consequência maior, como o Yuta ficando preso no corpo do Gojo ou morrendo no processo, isso teria tido mais peso. E a segunda desandada que teve pra mim foi a volta da Nobara, e de novo, o que me incomodou não foi a volta em si, mas sim como ela foi feita. Já que foi muito repentino, tipo, não teve nenhum preparo pra volta dela, e a última vez que a gente teve notícia da Nobara foi com o começo do jogo da Bate, com o Yuji perguntando dela e o Megumi só olhando pra baixo, dando a entender que não tava legal a situação, e depois disso mais nada. Passa-se não sei quantos capítulos e do nada a gente só descobre que, ela só tava em coma mesmo. Como eu disse, a volta da Nobara é algo legal, mas poderia ter sido muito melhor e mais bem planejado dentro da obra. Isso começou a me incomodar porque eu vi que Jujutsu estava acabando e muita coisa ia ficar em aberto ou mal planejada. Por exemplo, algo que ficou em aberto foi o plano do Kenjaku. Literalmente tudo que aconteceu até agora foi em prol desse plano dele de fazer a fusão dos seres humanos e as maldições para criar um ser novo e no final não deu em nada. O Kenjaku morreu pro Yuta, o Tengen morreu e as barreiras que prendiam as maldições no Japão estão para ser destruídas, e no final o jogo da Bate ajudou mais o Sukuna do que o próprio Kenjaku. E aproveitando que eu toquei no assunto, eu achei incrível como o Gege Akutami só ignorou as consequências do jogo da Bate. Além da morte do Tengen e o fato de que agora é só uma questão de tempo para as maldições saírem do Japão, o Gege só ignorou que rolou uma invasão dos Estados Unidos e o fato de que uma galera tá sendo morta no Japão desde Shibuya, e os personagens estão só... fazer o quê? E se não fosse suficiente, Gege também ignorou toda a sociedade Jujutsu no final da obra. Nós tivemos a morte do alto escalão, a destruição do clã Zenin, não vimos um único membro do clã Gojo além do próprio Satoru e não sabemos como ficou a sociedade dos feiticeiros depois de tudo que aconteceu no jogo da Bate. E pra quem não se lembra, desde o final de Shibuya, o conhecimento da existência de feiticeiros se tornou algo público, e o autor só decidiu não mostrar como isso afetou os próprios feiticeiros. E também Gege esqueceu completamente da escola Jujutsu de Hokkaido, que foi dito que tinha uma galera forte e os caramba, mas no final não mostrou nada. Pelo amor de Deus, Gege Akutami, o que tem na escola de Hokkaido? E por que eles não apareceram? Mas ao invés de abordar esses temas, mesmo que de forma resumida, o Gege só preferiu fazer um capítulo inteiro dos personagens discutindo o que eles poderiam ter feito de diferente durante a luta do Sukuna, que ficou parecendo mais uma explicação do próprio autor de por que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram, e do nada desenvolver páginas discutindo sobre o monopólio do domínio simples, que sinceramente ninguém liga pro domínio simples, até a Miwa sabe usar esse negócio.
E por último ainda teve o final do Sukuna, que assim, eu curti o final dele, com ele se negando até o fim a se arrepender do que fez, afinal ele é o rei das maldições, e isso é totalmente condizente com o personagem. Mas nesse último capítulo nós temos ele se encontrando com Mahito, que também foi algo bem do nada, e dizendo, eu perdi, quem sabe na próxima eu não tento ser diferente. Tipo, isso até poderia ter ficado legal, se tivesse acontecido logo depois que ele morreu e não agora, porque isso passa a impressão de que o Gege não sabia como terminar a obra, deixando muita coisa em aberto e dando destaque pra coisas que ninguém se importa a essa altura. E fazendo o último capítulo parecer mais um capítulo de transição entre o final de um arco e o começo de outro, sendo que não vai ter outro. Quer dizer, só se o Gege quiser fazer uma continuação, porque ele deixou bem aberto pra isso. Mas parece que no final realmente o Gege Akutami só cansou de fazer Jujutsu e só quis terminar logo com a obra. Mas a sensação que ficou no final foi realmente de que tudo foi feito na pressa, para poder acabar logo com a obra. Mas enfim, até agora nesse vídeo eu só reclamei um monte e realmente deve ter parecido que eu odiei o final de Jujutsu com todas as minhas forças, mas não, teve coisas que eu gostei. A luta final contra o Sukuna, por mais que tenha tido todos esses tropeços que eu disse antes, ainda foi muito boa. E Jujutsu como um todo é uma obra muito boa e divertida de se acompanhar. Por mais que o final tenha deixado a desejar, ele não anula toda a qualidade da obra. Jujutsu é sem dúvida um dos maiores mangás da atualidade e vai ser lembrado com carinho pelos fãs. Além de que ainda temos o anime aí pra poder acompanhar. Só é meio triste ver que muita coisa não vai ser explorada nesse universo, porque se o Gege quisesse, ele poderia fazer mais um arco tranquilamente, e quem sabe até trazer uma real sensação de conclusão para a obra. E sinceramente, nada impede que no futuro o Gege decida voltar com Jujutsu, afinal, como eu disse algumas vezes nesse vídeo, muita coisa ficou em aberto, então conteúdo não falta para uma continuação. Mas se ele realmente não quiser mais fazer Jujutsu, tudo bem, afinal é uma escolha dele, e seja lá quais forem os futuros trabalhos de Gege Akutami, eu vou dar uma chance sem dúvidas. E pelo visto tá tendo um rumor de que ele vai fazer um mangá sobre Idol, o Gege Akutami vai fazer o Shinoko 2. Mas enfim, gente, acho que era isso que eu queria falar nesse vídeo, ele ficou um pouco pequeno porque, como eu disse, eu esqueci que esse ia ser o último capítulo de Jujutsu, então eu acabei fazendo ele um pouco corrido. Mas acho que eu consegui passar o que eu achei sobre o final do mangá de Jujutsu, e no futuro eu provavelmente vou fazer mais vídeos falando sobre a obra, até porque o anime ainda tá aí pra gente ver e aguardar pelas próximas temporadas. E se você viu até aqui, eu realmente agradeço demais, e se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal pra acompanhar mais conteúdo como esse, ou ao menos deixe seu like que já vai ajudar bastante. Por fim, comente também o que você achou do vídeo e do final de Jujutsu, se você também ficou insatisfeito ou se você gostou do final, eu realmente estou curioso para saber mais opiniões sobre o final da obra. E também compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar dele ou que pode gostar do assunto. Enfim, no mais era isso, eu sou o Lox e nos vemos nos próximos vídeos.